Eu nunca imaginei que, aos 75 anos, o silêncio da minha própria casa se tornaria o som mais pesado que eu já precisei suportar. Durante muito tempo eu pensei que a solidão fosse apenas a ausência de pessoas, mas aprendi da forma mais difícil que ela pode existir mesmo quando sua vida está cheia de memórias. E o pior tipo de solidão é aquele que chega depois de uma vida inteira dedicada aos outros, quando de repente você se vê sem ninguém olhando para você de verdade. Se em algum momento dessa história você sentir que ela parece tocar algo dentro de você, talvez seja um bom momento para se inscrever no canal e escrever nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você também sentiu que estava completamente sozinho, porque muitas pessoas descobrem aqui que não eram as únicas a sentir isso. Durante a maior parte da minha vida eu nunca estive sozinha. Casei jovem, tive filhos cedo e minha rotina sempre girou em torno de cuidar de alguém. Primeiro foi meu marido, depois meus filhos, depois meus netos. Eu me acostumei tanto a ser necessária que nunca parei para pensar em como seria viver sem ter alguém precisando de mim o tempo todo. Eu acreditava que aquela seria a minha identidade para sempre. Meu marido foi o centro da minha vida por mais de 50 anos. Nós não tivemos um casamento perfeito, mas construímos uma história juntos. Dividimos dificuldades financeiras, criamos nossos filhos, enfrentamos doenças e celebramos pequenas vitórias que só quem vive uma vida inteira ao lado de alguém consegue entender. Eu acreditava que envelheceríamos juntos, que um cuidaria do outro até o fim. Mas a vida tem uma forma silenciosa de mudar tudo sem pedir permissão. Ele partiu numa manhã comum, sem grandes avisos, sem despedidas dramáticas. Apenas um dia estava ali, e no outro não estava mais. E foi naquele momento que a casa que sempre esteve cheia de vida começou a se transformar em um espaço vazio demais para caber dentro de mim. Nos primeiros meses eu ainda conseguia me distrair com visitas dos filhos e dos netos. Eles vinham, traziam movimento, risadas, barulho, mas com o tempo cada um voltou para a própria vida. Compromissos, trabalho, rotina. E eu fiquei sozinha. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora entenda esse tipo de solidão que não aparece de uma vez, mas vai crescendo aos poucos, ocupando espaços que antes eram preenchidos por conversas, por rotina, por presença. Se você já sentiu algo parecido, escreve nos comentários qual foi o momento em que o silêncio começou a pesar mais do que a paz. Com o passar dos dias, comecei a perceber que minha vida tinha se tornado repetitiva de uma forma que me assustava. Eu acordava, tomava café sozinha, assistia televisão sem realmente prestar atenção, caminhava pela casa sem um motivo claro. Os dias pareciam iguais. As semanas passavam sem que nada realmente novo acontecesse. E foi nesse ponto que comecei a sentir algo que nunca tinha experimentado antes. Eu comecei a me sentir invisível. Não porque as pessoas não me amavam, mas porque eu já não fazia parte do centro de nenhuma história. Eu tinha passado a vida inteira sendo importante para alguém, e agora parecia que minha presença já não fazia diferença da mesma forma. Houve uma tarde em que me sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para uma foto antiga minha com meu marido. Nós éramos jovens, sorríamos de uma forma leve, como se o futuro ainda estivesse cheio de possibilidades. E naquele momento me perguntei quando exatamente aquela sensação de vida tinha desaparecido. Foi ali que percebi algo difícil de admitir. Eu não estava apenas sozinha. Eu estava parada. Minha vida tinha deixado de avançar, e eu nem tinha percebido quando isso aconteceu. Durante muito tempo eu achei que envelhecer significava desacelerar, aceitar menos, viver com menos intensidade. Mas naquela tarde uma pergunta começou a surgir dentro de mim de forma insistente. E se ainda não fosse o fim da minha história? E se ainda existisse algo que eu não tinha vivido? E foi exatamente essa pergunta que, dias depois, me levou a tomar uma decisão que eu nunca imaginei tomar aos 75 anos. Uma decisão que mudou absolutamente tudo. Nos dias que se seguiram àquela pergunta que começou a ecoar dentro de mim, algo mudou de forma sutil, mas definitiva. Eu ainda acordava na mesma casa silenciosa, ainda fazia o mesmo café, ainda caminhava pelos mesmos cômodos, mas já não era exatamente a mesma pessoa vivendo aqueles dias. Era como se uma parte adormecida dentro de mim tivesse sido despertada, mesmo que ainda de forma tímida. Eu comecei a observar minha própria rotina com mais atenção, como se estivesse vendo minha vida de fora pela primeira vez. Percebi que eu tinha passado anos vivendo no automático, repetindo hábitos que já não faziam sentido, apenas porque era assim que sempre tinha sido. Eu me levantei numa manhã e, em vez de seguir diretamente para a cozinha, fiquei parada no meio da sala, olhando ao redor, tentando entender por que tudo parecia tão sem propósito. Aquela sensação não era apenas tristeza, era uma inquietação silenciosa que começava a crescer dentro de mim.
Talvez você que está ouvindo essa história entenda esse momento em que a vida começa a incomodar de uma forma diferente. Não é mais apenas dor, é a percepção de que algo precisa mudar. Se você já sentiu isso, escreve nos comentários qual foi o primeiro sinal de que você não queria mais viver da mesma forma. Foi então que, quase sem perceber, comecei a fazer pequenas coisas diferentes. Em vez de assistir televisão por horas, comecei a sair para caminhar mais cedo. No começo eram passos curtos, inseguros, como se eu estivesse reaprendendo a ocupar o mundo. Eu observava as pessoas, os sons da rua, o movimento da cidade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que existia algo acontecendo além das paredes da minha casa. Em uma dessas caminhadas, passei em frente a um pequeno centro comunitário que eu já tinha visto inúmeras vezes, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Havia um cartaz na porta anunciando atividades para pessoas da minha idade. Cursos, encontros, rodas de conversa. Eu parei por alguns segundos olhando aquele cartaz, como se algo dentro de mim estivesse tentando decidir se aquilo fazia sentido. Minha primeira reação foi dar um passo para trás. Aquilo não parecia algo para mim. Eu sempre fui mais reservada, sempre vivi dentro do meu próprio círculo familiar. A ideia de entrar em um lugar desconhecido, conversar com pessoas novas, parecia desconfortável demais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim não queria mais continuar vivendo da mesma forma. Fiquei ali parada por alguns minutos, observando pessoas entrando e saindo daquele espaço. Algumas riam, outras conversavam com leveza, e aquilo me causou uma sensação estranha. Não era inveja, era algo mais próximo de saudade. Saudade de me sentir parte de algo. Naquele dia eu não entrei. Mas também não fui embora igual. Voltei para casa pensando naquele lugar, naquela possibilidade, naquela pequena chance de fazer algo diferente. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas lembrando do passado, eu estava pensando no futuro. Nos dias seguintes, aquela ideia continuou voltando à minha mente. Eu me pegava imaginando como seria entrar naquele espaço, como seria conversar com alguém novo, como seria sentir novamente aquela leveza que eu tinha visto no rosto das pessoas que estavam lá. Até que, numa manhã comum, eu tomei uma decisão que, para muitas pessoas, pareceria simples, mas que para mim foi gigantesca. Eu voltei até aquele lugar. Dessa vez, não parei do lado de fora. Eu respirei fundo e entrei. No momento em que atravessei aquela porta, senti como se estivesse entrando em um mundo completamente novo, mesmo que para qualquer outra pessoa fosse apenas um espaço simples. O cheiro leve de café, o som de vozes conversando ao fundo, o movimento de pessoas que pareciam confortáveis naquele ambiente, tudo aquilo me causou uma mistura de estranhamento e curiosidade. Por um instante pensei em voltar, fingir que tinha entrado por engano e ir embora, mas algo dentro de mim me fez continuar caminhando. Uma mulher se aproximou com um sorriso gentil e perguntou se era minha primeira vez ali. Eu confirmei com a cabeça, ainda um pouco insegura, e ela começou a me explicar como funcionavam as atividades do lugar. Falava com naturalidade, como se estivesse acostumada a receber pessoas como eu, pessoas que chegam carregando um silêncio grande demais para continuar sozinhas. Eu me sentei em uma das cadeiras no canto da sala, observando tudo ao redor. Havia um grupo conversando sobre histórias de vida, outro participando de uma atividade manual, e alguns simplesmente sentados, trocando palavras leves, como se aquele lugar fosse um ponto de encontro onde ninguém precisava fingir ser alguém diferente. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora entenda esse momento em que você percebe que não é o único carregando certas dores. Se você já viveu algo assim, escreve nos comentários qual foi o primeiro lugar ou momento em que você sentiu que não estava mais sozinho. No início eu apenas escutava. Não tinha coragem de falar sobre mim, sobre minha vida, sobre o vazio que tinha se instalado dentro de mim nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo percebi algo importante. Ninguém ali parecia estar tentando impressionar ninguém. Não havia julgamentos, não havia comparações. Havia apenas pessoas sendo humanas, compartilhando histórias, carregando suas próprias dores e tentando seguir em frente. Com o passar dos dias, comecei a voltar com mais frequência. Cada visita parecia um pequeno passo fora da vida que eu vinha vivendo. Eu ainda era a mesma pessoa, mas algo dentro de mim começava a se reorganizar. Pequenos detalhes passaram a fazer diferença. Eu escolhia roupas com mais cuidado, prestava mais atenção no meu reflexo no espelho, como se estivesse tentando me reencontrar depois de muito tempo esquecida. Foi em uma dessas manhãs que algo inesperado aconteceu. Enquanto eu participava de uma roda de conversa, um senhor que costumava ficar mais calado começou a falar. Ele contou sobre a vida dele, sobre a perda da esposa, sobre o vazio que sentiu depois disso. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a história em si, foi a forma como ele terminou. Ele disse que
Durante muito tempo, achou que a vida tinha acabado junto com a esposa. Mas depois percebeu que a vida não tinha acabado. Ela apenas tinha mudado. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim de uma forma que eu não esperava. Porque pela primeira vez, eu consegui olhar para minha própria história de uma forma diferente. Eu não estava no fim. Eu estava em uma fase nova que eu ainda não tinha aprendido a viver. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, percebi algo que não sentia havia anos. Eu não me senti vazia. Eu me senti viva. Não de forma intensa ou eufórica, mas de um jeito tranquilo, como se algo dentro de mim estivesse voltando a respirar depois de muito tempo. Foi então que entendi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava a minha própria vida. Eu não precisava de alguém para me sentir completa novamente. Eu precisava me permitir viver de novo. E foi exatamente naquele momento que percebi que aquela decisão simples de atravessar uma porta tinha sido, na verdade, o início da maior transformação da minha vida. Com o passar das semanas, aquele lugar deixou de ser apenas um espaço diferente na minha rotina e começou a se tornar parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível aos 75 anos. Eu já não caminhava até lá com insegurança, mas com uma leve expectativa, como se algo novo pudesse acontecer a qualquer momento. E de certa forma acontecia. Não eram grandes eventos, nem mudanças bruscas, mas